gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes de tudo eu quero já agradecer a você que está nos acompanhando, você que está nos seguindo lá no YouTube como no Instagram, e quero falar também com você que está pela primeira vez, que você possa se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber as notificações com as mensagens que irão abençoar as suas vidas. E todas as quinta-feiras, às 20h30, nós estamos com Orando com Intensidade. É o momento onde nós levantamos um clamor, é o momento onde nós oramos, sabe, em prol daquela situação ao qual você já perdeu a fé, ao qual você já perdeu a esperança, e queremos unir a nossa fé, orar junto com você em favor, para que o Senhor possa abençoar, entrar com provisão, entrar com milagres na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E de segunda a sábado, nós temos no Instagram os 15 minutos com Jesus. Com o Jefinho Germano, ele tem um período ali maravilhoso de oração, um momento com uma palavra breve ali. E você pode já ter as primeiras horas, os primeiros minutos do dia, uma palavra abençoada e um momento de oração para que você possa ter um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. E meus queridos, e se esses vídeos estão sendo relevantes para você, se esses vídeos têm edificado a sua vida, nós queremos pedir a você que você possa curtir, deixar ali o seu gostei, para que a plataforma ela possa entender e impulsionar esses vídeos, para que possa alcançar mais vidas, possa ir a lugares mais longes, e muitas outras vidas possam também ser abençoadas e edificadas. Então, se você está gostando, clica ali no seu gostei, clica ali naquele joinha, que eu acredito aí que vai ter muitas pessoas que vão ser ainda edificadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, a palavra que o Senhor ardeu em meu coração e que eu gostaria de ministrar aos irmãos desse dia, está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 12, do verso 1 ao 14, onde a palavra do Senhor está dizendo assim: naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus lhes respondeu: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhe permitia comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e contudo são desculpados? Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesses o que significam as palavras misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhes propôs: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Por isso é lícito fazer o bem no sábado. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Amém, meus queridos? Meus irmãos, mediante essa palavra, mediante esse contexto todo aqui que nós estamos vendo, dos fariseus, eles sempre estavam ali tentando achar uma maneira
de pegar Jesus nas suas palavras, nas suas ministrações, nas suas orientações, alguma forma que pudessem condená-lo nas suas palavras, porque Jesus ele já estava indo contra ao sistema religioso. Jesus estava indo na contramão daquilo que o sistema religioso daquela época estava implantando, estava pregando, estava colocando sobre as pessoas. E Jesus, quando ele vem, ele começa a ir contra as tradições dos homens. Nós vamos ver que Jesus ele não cumpriu nenhuma das tradições. Jesus ele foi sempre contra as tradições humanas. Mas Jesus ele sempre respeitou e sempre cumpriu a lei, porque afinal ele era um judeu. Então nós vamos ver que esses fariseus, eles começavam a colocar ali, sabe, queriam implantar algumas tradições, que aquilo começava a criar um certo peso sobre as pessoas. E o Senhor Jesus ele vem contra esse sistema. E ele pega esses fariseus de uma maneira tão sábia, na palavra do Senhor mesmo. Ele vem na maneira que os fariseus eles tentam confrontar Jesus. Jesus ele devolve esse confronto para eles. Devolve aquela pergunta que eles fazem para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus responde a eles em forma de uma pergunta. Então dizendo para eles, daquela maneira, de uma maneira, sabe, amorosa que o Senhor Jesus tinha de confrontar as pessoas, eles colocavam de uma forma e envergonhava aquelas pessoas, aqueles fariseus, que na verdade eles colocavam sempre o sistema religioso acima das pessoas. Então, se existisse alguém precisando de algo, se existisse alguém necessitado, mas se o sistema religioso ele falava que você não pode fazer nada por aquela pessoa, porque é um dia de um sábado, e muitas vezes essas pessoas, elas ficavam ali, muitas vezes definhando naquele momento, porque os fariseus eles ficavam em cima, e se eles pegassem você descumprindo aquela tradição que tinha, você seria penalizado. E eles tentam de alguma forma pegar o Senhor Jesus quando eles pegam os seus discípulos colhendo espigas, porque os seus discípulos estavam com fome, eles começam a colher as espigas e começam a comer aquelas espigas. E os fariseus vendo aquilo, eles chegam para Jesus e falam: olha, você não está vendo o que os seus discípulos estão fazendo? Estão colhendo em dia de sábado, estão comendo. E o Senhor Jesus, com muita sabedoria, por ele ser a própria sabedoria, ele chega e detalha algo muito interessante para eles naquele momento. E fala a respeito de Davi e seus soldados que estavam com ele, quando eles entraram dentro do templo e comeram dos pães da presença, aos quais não era lícito eles comerem, a não ser os sacerdotes. Fala: se vocês estão indo contra o que os meus discípulos estão fazendo, então vocês têm que ir contra o que o Senhor, o que Davi fez, o que o rei Davi fez naquele tempo. Então, meus queridos, o Senhor Jesus, de uma forma, com uma sabedoria, ele confronta esses fariseus, esse sistema religioso que, de uma forma, impedia das pessoas exercerem o amor. O Senhor Jesus, ele veio para exercer o amor. O Senhor Jesus, ele veio e foi manifestado o amor do Pai na pessoa do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele não poderia ser diferente em suas atitudes. O Senhor Jesus não podia ser diferente na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. Ele era a essência do amor. O Senhor Jesus, ele era o amor do Pai revelado nele. E a religiosidade daquele tempo, eles impediam os homens de olharem
com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia para as pessoas. E eu falo para vocês, meus irmãos, que a religiosidade, ela impede você de ter ou agir com compaixão na vida das pessoas. Quantas vezes a religiosidade, ela impede muitas vezes nós de se compadecer de um irmão que está muitas vezes passando por alguma situação, por alguma crise, está passando por alguma queda, e geralmente essa religiosidade, ela acaba fazendo você afastar essa pessoa do Senhor. Ela faz com que você pega e discrimina essa pessoa, lança ela para longe como se ela não tivesse mais jeito. Ela está perdida, ela pecou, ela caiu, e nós não podemos muitas vezes estender as mãos para aquela pessoa, porque se você estende a mão para aquela pessoa, o sistema religioso, ela vai se levantar contra você. Ela vai falar que você não tem, que você não tem a unção. Muitas vezes vai falar que você não tem o preparo para você estar ali, como um cristão. Muitas vezes a religiosidade, ela vai nos vestir uma capa e vai impedir nós de exercer o amor, exercer a compaixão. Quantas pessoas que são religiosas, mas não querem ir para o campo, não querem ir para as esquinas das ruas, das principais avenidas que tem na sua cidade, porque você não quer lidar de frente com pessoas que estão vivendo no pecado, com pessoas que estão se prostituindo, com pessoas que estão se drogando, com pessoas que estão em situação de rua, e você não quer abraçar essas pessoas, você não quer chegar perto de uma pessoa dessa e poder falar do amor do Senhor, porque a religiosidade, ela te prende dentro do seu ambiente. Ela coloca sobre você uma capa que você não pode se misturar com pessoas que estão mergulhadas no pecado. E meus queridos, o Senhor Jesus disse algo, que quem precisa de médico são os doentes, e que Ele veio para os doentes. Então, quando nós temos que entender essa palavra, nós temos que entender que quando esses fariseus, eles querem impedir o Senhor Jesus de curar no sábado, de fazer um milagre no sábado, de mudar a história de uma pessoa no sábado, o Senhor Jesus, Ele vem e prega o amor, Ele prega a necessidade de falar que ali estava quem era maior do que o templo, ali estava quem era o Senhor do sábado. Não adianta nós termos o conhecimento da palavra e não ter o amor. Você se torna insensível, apático. Não adianta nós conhecermos a palavra, ministrarmos a palavra. Não adianta, meus queridos, nós temos, um conhecimento vasto sobre a palavra do Senhor, mas eu não tenho a sensibilidade de se compadecer com a dor do meu irmão, do meu próximo. Eu me torno uma pessoa apática. Eu não quero saber o que ele está passando. Os costumes antigos, quando a pessoa ela tinha alguma situação, alguma deficiência, muitas vezes, no tempo antigo eles criam que é porque era algum pecado. Por algum pecado sobreveio sobre aquela pessoa, aquela situação, aquela enfermidade. Ou seus pais pecaram e por isso recaiu sobre ele aquela enfermidade. E meus queridos, nós temos que entender que quanto mais nós lemos a palavra, mais nós nos aproximamos do Senhor. Quando nós lemos a palavra, nós temos que ser mais parecidos com o Senhor. Quando nós lemos a palavra, nós temos que chegar à estatura de Cristo. À medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos amadurecendo, nós temos, meus queridos, de refletir a imagem dEle, a semelhança dEle. Então nós temos que expressar o amor do Senhor para com o nosso irmão.
A palavra diz, lá no livro de Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 4, está dizendo assim: e agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Meus queridos, o Senhor, Ele é a essência do amor. Deus é bom e nós temos que ser bons. Deus é bom e temos que praticar o bem. Temos que saber fazer as coisas boas. Temos que saber amar o nosso irmão. Temos que saber, sabe, meus queridos, sabe, colocar e ser um suporte para os nossos irmãos nos momentos das quedas, nos momentos das dificuldades. Podemos que ser luz em meio às trevas. Nós não temos que ser luz num lugar onde já está sendo iluminado. Nós temos que ser luz onde está tendo treva. Nós temos que ir ao campo. Nós temos que chegar àquelas vidas que estão perdidas. Nós temos que chegar àquelas vidas que estão caídas, que estão nos vícios, aquelas pessoas que estão nas prostituições, aquelas pessoas que estão no adultério. Nós temos que pegar, meus amados, e ser luz. Nós temos que fazer a diferença. Não adianta nós termos todo o conhecimento. Nós temos um conhecimento vasto de tudo. Não adianta nós sermos repletos, cheios de dons espirituais, mas se nós não tivermos o amor, de nada vai adiantar. De nada adianta eu falar em línguas, de nada adianta eu ter ali o dom da profecia. Não adianta nada eu sair curando, mas se eu não tiver amor, essas ações, meus queridos, elas não vão valer de nada. É o amor que move o coração do Pai. É o amor, por isso que o amor se manifestou, porque quando o Pai, Ele olhou para nós, e Ele viu que de nós mesmos nós não seríamos capazes, sabe, de conseguir nos aproximar dele novamente, porque, sabe, a nossa natureza, ela foi corrompida lá no princípio, e o Senhor, Ele já tem um plano estabelecido para nós. Ele já sabia que a humanidade não iria conseguir, e por tamanho amor que Ele tinha pela humanidade, Ele manifestou o seu amor no seu Filho. Você quer um amor maior daquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos? Você quer um amor maior a ser manifestado, revelado, do que aquele que morre por aquele que muitas vezes vai te rejeitar, que muitas vezes vai te trair, que muitas vezes vai te defamar, que muitas vezes vai te agredir? Mas mesmo assim, nós temos que manifestar o amor. O Senhor Jesus, Ele disse que Ele era o Senhor do sábado. O Senhor, Ele era maior do que o templo. O Senhor estava acima da lei. O Senhor estava acima do templo, da religião. Nós temos que manifestar o amor. Nós temos, meus queridos, o Senhor Jesus, Ele falou que existe 2 mandamentos, é o que Ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar ao Senhor acima de tudo, de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, e amar o próximo como a ti mesmo. O amor, ele está, sabe, nesses 2 mandamentos que o Senhor resumiu. E o Senhor Jesus, Ele fala: eu sou maior do que a religião. Quantos religiosos nós estamos vendo dentro das igrejas?
Enquanto nós estamos vendo que estão crescendo o número de pessoas religiosas, pessoas cheias de si mesma, amantes de si mesma, sabe, cheios de orgulho, pessoas que chegou a um nível para eles que eles não querem mais olhar para aqueles que estão começando agora. Pessoas que olham para as pessoas que estão vindo do mundo agora, toda ferida, toda machucada, e não se compadece dela. Não quer se aproximar dessas pessoas, porque ela está num nível maior de santidade. Meus queridos, mas nós temos que entender o que diz em Oséias. Se nós entendermos o que diz em Oséias capítulo 6, verso 6, diz assim: o Senhor diz ao povo: pois desejo misericórdia, não sacrifício, e conhecimento de Deus, em vez de holocausto, em vez de ofertas. Misericórdia, o Senhor está dizendo que Ele quer bondade, que Ele prefere benignidade. O Senhor diz que Ele prefere o amor. Esse quer dizer que o Senhor deseja, que Ele quer ter, que Ele tem prazer. O Senhor tem prazer no amor, o Senhor tem prazer na bondade. O Senhor deseja que nós tenhamos isso em nós. O Senhor, Ele quer isso em nós. Ele não quer sacrifícios. O Senhor, Ele deseja o amor mais do que as ofertas que você pode dedicar a Ele. Porque que adianta eu ofertar ao Senhor algo que eu tenho, mas se eu não tenho o amor? O Senhor deseja que nós nos tornemos como Ele. Se nós entendermos que Ele deseja o amor, que Ele deseja a bondade, ao invés de sacrifícios. O Senhor não quer pessoas religiosas que cumprem somente um sistema religioso. O Senhor, Ele quer que o seu povo, eles andem em amor, eles andem em bondade, e o mundo possam entender que o Deus é bom. Deus é bom. Enquanto nós estamos aqui como igreja, nós estamos refletindo a bondade de Deus. O que nós estamos refletindo para o mundo? Aleluia! Em Oséias nós vamos ver, em Oséias capítulo 8, no verso 13 está dizendo assim: eles me oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados, e eles voltarão para o Egito. Eles amam o sacrifício. Vocês sabem por quê? A palavra está dizendo aqui: eles oferecem o sacrifício porque eles desejam comer da carne. Muitos desejam estar ali, sabe, dentro desse sistema religioso, porque eles amam o título, eles amam os cargos, eles amam ser bajulados, igual os fariseus eles eram, igual os sacerdotes eles eram naquela época. Eles gostavam de orar em vozes altas. Para quê? Para que as pessoas pudessem, para que eles pudessem ser vistas pelas pessoas, para que eles pudessem ser reconhecidas pelas pessoas. Mas o Senhor, Ele nos orienta que nós devemos ser diferentes do que os sacerdotes fazem, dos que os fariseus estão fazendo. Nós não devemos buscar reconhecimento de homens, buscar reconhecimento, sabe? Nós temos que entrar no secreto, orar no secreto, falar no secreto com o Pai, que o Pai em secreto irá nos recompensar. Nós não devemos ansiar, sabe, por cargos, por ministérios, mas nós temos que amar o Senhor de todo o coração. Nós temos que ter essa misericórdia. Sabe, o Senhor fala que Ele quer misericórdia, que Ele quer essa misericórdia, que Ele deseja esse amor em nós. Ele deseja o nosso amor sendo manifestado por Ele. Ele não quer somente que nós vamos participar de um ritual. Não é isso que Ele quer. Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso amor, e nós temos que manifestar o nosso amor. Aleluia, aleluia. Nós temos que manifestar o amor do Pai. Chegou um tempo, meus queridos, que nós temos que mostrar para o mundo o que o Senhor, Ele fez em nossas vidas, e nós temos que replicar esse amor. Assim como eu quero falar aqui no livro de Marcos, no capítulo
capítulo 12, no verso 33, está dizendo e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar o próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Amar a Deus com todo entendimento, com todas as nossas forças, é mais importante do que tudo aquilo que nós podemos ofertar ao Senhor. Nós temos que nos libertar dessa religiosidade. Nós não podemos deixar que esse mal, dessa religiosidade, ela venha impregnar em nossos corações. Ela venha contaminar os nossos corações ao ponto de nós ficarmos apáticos, ao ponto de nós não podermos, ser sensíveis aos nossos irmãos, aqueles que estão necessitados. O amor é o que o Senhor deseja, o entendimento sobre o Senhor, ter o conhecimento dele, é o que o Senhor requer de nós. Amém, meus queridos? Amém? Eu quero deixar essa palavra no teu coração, uma palavra que eu acredito que vai trazer uma edificação para a sua vida, e que nós possamos nos livrar da religiosidade, porque a religiosidade ela começa, de uma forma muito escondida, minuciosa. Ela vai entrando em detalhes, ela vai entrando em coisas, e quando nós percebemos, nós estamos envolvidos nessa religiosidade. E muitas vezes nós deixamos de ouvir o Espírito e passamos a ser carnais. Passamos a ouvir, muitas vezes mais aos homens do que a Deus. Amém? Fiquem na paz.